Nas sombras do Kremlin existem histórias e segredos jamais revelados. Porém, a história que vamos abordar é uma das poucas que fugiu do controle do governo russo e chocou o mundo. Eu sou o Matheus, jornalista, cineasta e fotógrafo, e esse é o The Mister Podcast. Um podcast que fala um pouco de tudo sobre cultura, arte, tecnologia e história. E nesse episódio, utilizando como base o livro Morte de um Dissidente, de Alex Goldfarb, a gente vai mergulhar na história de Alexander Litvinenko, um dos poucos a ter coragem para desafiar o regime russo e o próprio Vladimir Putin. Apesar de fascinante, a história de Alexander não é uma ficção e seu desfecho trágico revelou ao mundo o lado mais obscuro do poder russo. Nossa trama começa em 2006, em Londres. Um ex-agente secreto do serviço russo, deitado em um leito de hospital, morre de forma agonizante. Seu corpo é corroído por dentro. A causa é envenenamento por polônio-210, uma substância radioativa rara, quase impossível de rastrear. O nome dele era Alexander Litvinenko, e nos seus últimos dias, ele fez uma acusação direta, gravada em vídeo e divulgada ao mundo. Nas suas palavras, em seu leito de morte, ele declarou: "Você pode ter sucesso em silenciar um homem, mas não pode silenciar toda a humanidade. Que Deus o perdoe pelo que você fez." Essa frase se tornou o resumo de toda a sua luta. Antes da gente começar a desmembrar a história do Alexander e a história da Rússia no pós-União Soviética, a gente precisa entender a história por trás de um dos principais personagens dessa história e que ainda hoje é o principal personagem do poder russo. A essa altura você provavelmente já sabe de quem nós estamos falando: Vladimir Putin. O livro de Goldfarb detalha a sua trajetória, que é a chave para entender a Rússia de hoje. Mas para entender a complexidade de Vladimir Putin, é preciso ir além do líder que ele se tornou. Nascido em 1952 em Leningrado, atual São Petersburgo, sua origem foi modesta. Desde a juventude, ele era fascinado pelas histórias de espionagem e, aos 16 anos, ele mesmo se apresentou no quartel-general da KGB para se candidatar, sendo informado que deveria primeiro concluir a faculdade. Putin seguiu o conselho, formando-se em Direito pela Universidade Estatal de Leningrado. Logo após a sua graduação, ele finalmente realizou seu sonho de ingressar na KGB. No entanto, sua rotina como espião não era de grandes missões cinematográficas, mas sim de um trabalho discreto, servindo no departamento de contra-espionagem e, mais tarde, em uma base em Dresden, na Alemanha Oriental. Nesse período, ele era visto por seus superiores como um oficial competente, mas sem grandes ambições ou carisma. Como o livro descreve, ele era, entre aspas, o rato cinzento, um homem que passava despercebido e que era totalmente leal à estrutura do serviço secreto. Em sua vida pessoal, Putin era casado com Lyudmila Shkremiava, com quem teve 2 filhas, Maria e Katerina. Sua família sempre foi mantida longe dos olhos do público, uma característica que se tornou uma marca de sua personalidade reservada e de seu método de poder. Após o colapso da União Soviética, sua carreira na KGB chegou ao fim, mas ele rapidamente se reposicionou, ingressando na vida política de sua cidade natal sob a proteção de seu mentor Anatoly Sobchak. Foi nesse ambiente de corrupção e caos que ele aprendeu as regras do jogo do poder, preparando o terreno para sua ascensão fulminante. Em 2000, Putin foi eleito presidente, consolidando o poder que já vinha construindo nos bastidores. Desde então, ele usou a sua experiência no serviço de inteligência para desmontar o sistema democrático que a Rússia tentava construir. Ele enfraqueceu o parlamento, silenciou a imprensa e perseguiu oligarcas independentes, transformando-os em serviçais obedientes do Estado. Sua estratégia foi centralizar tudo, esmagando a oposição e qualquer um que o desafiasse, e revertendo as mudanças dos anos 90 para um regime de controle total. O mundo inteiro assiste a um dos momentos mais importantes da história, a renúncia de Mikhail Gorbachev. É o fim definitivo da União Soviética. Vamos falar ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial.
Essa noite é a bandeira russa que tremula no Kremlin. E agora é Boris Yeltsin que detém o poder de decisão sobre um arsenal nuclear que pode destruir o mundo centenas de vezes. Para entender por que um espião se tornou um alvo tão letal, a gente precisa voltar no tempo para a Rússia dos anos 90. Após o colapso da União Soviética, o país estava um caos. O fim do regime comunista abriu portas para uma transição caótica. O Estado, que antes era dono de tudo, começou a privatizar as suas imensas indústrias de petróleo, gás e metais. O problema é que isso não foi feito de forma organizada, mas de maneira descontrolada e corrupta. E é nesse vácuo de poder que surgem os oligarcas, um pequeno grupo de indivíduos com as conexões políticas certas que conseguiram comprar esses ativos bilionários por preços simbólicos, tornando-se praticamente os donos do país em um período de tempo assustadoramente curto. É nesse ambiente de total desordem que Boris Yeltsin, o então presidente da época, busca desesperadamente um sucessor que consiga restaurar a ordem. O livro Morte de um Dissidente detalha exatamente como a ascensão de Putin não foi aleatória, mas um plano meticuloso para construir um regime de poder absoluto. Mas o ponto-chave para a popularidade do Putin está ligado diretamente a dois fatores: a Segunda Guerra da Chechênia e uma onda de atentados à bomba contra prédios de apartamentos que o livro atribui ao próprio FSB para justificar a guerra. E foi nesse contexto que o Putin se vendeu como o líder forte e implacável que a Rússia precisava para esmagar os terroristas e restaurar o orgulho nacional. В 99 году у нас опять перед выборами, em 1999, novamente, antes das eleições presidenciais, antes das eleições para a Duma Estatal, começaram a explodir prédios residenciais. E quando ocorreram as explosões dos prédios, eu imediatamente percebi que isso, ou melhor, não percebi, para ser mais preciso, mas imediatamente tive suspeitas de que isso era obra da minha antiga organização. Uma das provas diretas, das mais sérias, de que o FSB explodiu os prédios é a tentativa de explodir o 5º prédio em Ryazan. Ou seja, de 21 para 22 de setembro, o FSB tentou explodir um prédio em Ryazan, eles colocaram explosivos nesse prédio. E por pura coincidência, os moradores do prédio descobriram esses explosivos. Chegaram os especialistas em explosivos e desarmaram esses explosivos. Foi aberto um processo criminal classificado como terrorismo e começaram a procurar os terroristas. Um dia e meio depois, eles os encontraram. Detiveram essas pessoas que acabaram sendo oficiais do FSB. Além disso, aconteceu um momento muito, digamos, curioso. Nesse momento, enquanto eles eram detidos, estava acontecendo uma reunião ampliada do Colégio do Ministério do Interior da Federação Russa. E o ministro do Interior, Rushailo, que na época era o ministro do Interior, declarou o seguinte. Ele disse: "Quero parabenizar nossos colegas, foi evitado um ato terrorista em Ryazan." E justamente após essas palavras, coincidiu no tempo que essas pessoas foram detidas. Essas pessoas eram oficiais do FSB e imediatamente informaram ao Patrushev que haviam sido detidos. Então, cerca de meia hora depois, no mesmo prédio, Patrushev sai correndo do salão e declara que não se tratava de uma tentativa de explosão, mas sim de um exercício. Ou seja, todos que se aproximam desse segredo, do segredo do terrorismo, com os quais o FSB lida há 12 anos no território da Federação Russa, todas as pessoas ou foram mortas a tiros ou morreram subitamente. Mas esse contexto de poder em consolidação também criou outras figuras, como, por exemplo, o personagem principal dessa história, Alexander Litvinenko. Ele era um insider, um oficial do FSB, o sucessor da KGB. Como um espião de carreira, ele tinha uma visão privilegiada do sistema e sabia dos acordos obscuros entre o poder e os oligarcas. Mas para entender a história do Litvinenko, a gente precisa ir além da sua morte e conhecer o homem por trás da notícia. Nascido em 1962 em Voronezh, na antiga União Soviética, ele era um ativista por natureza, mas ainda assim um homem do sistema. A sua vida foi dedicada a servir o Estado, e ele a viveu dentro dos mais secretos corredores do poder russo. Aos 20 anos, ele se alistou no exército e em seguida dedicou anos da sua vida à KGB, a agência de segurança mais temida do mundo. Mas seu trabalho não era de espião infiltrado em países estrangeiros. Ele era um oficial de contra-espionagem, especializado em crimes contra o Estado. Esse trabalho se aprofundou com a dissolução da KGB e a formação da FSB, onde ele se especializou em combater o crime organizado e o terrorismo. E foi justamente nesse papel, investigando as conexões entre o crime e a política caótica na Rússia dos anos 90, que ele ascendeu, ganhando a confiança de seus superiores.
No entanto, por trás do espião havia um homem de família. Litvinenko era casado com Marina, uma professora de dança com quem teve um filho, Anatoly. A sua rotina era de um oficial de alta patente, que se orgulhava do seu serviço. No entanto, o livro deixa claro que a sua lealdade não era cega. Ele acreditava em servir o Estado de forma íntegra, e a crescente corrupção e a guinada autoritária da FSB sob o comando de Putin o fizeram questionar tudo em que acreditava. A sua revolta não foi só por motivos pessoais, mas pela traição aos princípios que jurou defender. E foi essa desilusão que o levou a romper com o serviço secreto e se tornar o dissidente que o mundo viria a conhecer. Eu entendo que um oficial da segurança do Estado não deve dar entrevistas nem aparecer na televisão. Mas agora eu entendo que está chegando um momento em que, no fundo, nunca tive medo pela minha vida e não tenho medo. Se eu tivesse medo pela minha vida, eu não faria o que estou fazendo agora. Eu tenho medo pela vida da minha esposa, do meu filho. Além disso, eu entendo que mesmo que eles acabem comigo, com minha esposa, com meu filho, eles não vão parar. Se essas pessoas não forem detidas agora, essa arbitrariedade vai tomar conta do país inteiro. Isso será pior do que o ano de 37. Eu considero isso basicamente como uma ordem, porque havia uma tarefa, depois outra e depois esta. Portanto, você precisa estar pronto ou se preparar para matar Berezovsky. Matar sim. Você está pronto? Depois ele ficou sentado, se levantou, chegou perto de mim e disse: você deve matar Berezovsky. Você deve. Está pronto para matar. E depois você... Foi com testemunha? Sim, na presença de 3 oficiais. A segurança do Estado, os órgãos de segurança do Estado são necessários no país e estamos prontos para cumprir as ordens da liderança. Mas nós entendemos o quão afiada é essa ferramenta de gestão. Mas também entendemos que à frente dessa administração estão pessoas que de fato usam sua posição para encher os próprios de dinheiro, enfim, enchem os próprios bolsos de dinheiro. Por isso não queremos sequestrar pessoas, cometer assassinatos por encomenda, nem participar de nada disso. O ponto de virada veio em 1998, quando Litvinenko e seus colegas se recusaram a cumprir uma ordem vinda do alto escalão da FSB para assassinar o oligarca Boris Berezovsky, que havia se tornado um inimigo do Kremlin. Ele então realizou uma coletiva de imprensa, um ato de extrema coragem e ousadia para denunciar publicamente a ordem ilegal. Essa insubordinação marcou seu destino. Litvinenko então foi preso, liberado e, sentindo-se em perigo iminente, fugiu com a sua família para Londres. No exílio, ele se tornou uma das vozes mais críticas e informadas contra o Kremlin. Ele publicou livros, deu entrevistas e se tornou uma fonte de informações sobre a corrupção e a infiltração da máfia no governo russo. Como o livro de Goldfarb coloca, Litvinenko estava convencido de que a KGB se apoderara do Kremlin na pessoa de Putin e começaria a perseguir todo mundo que fazia parte da sua lista de ódio. E bom, a história provou que ele não estava errado. A morte de Alexander Litvinenko, portanto, não foi um evento isolado, mas o ponto culminante de uma história de anos. A execução do plano para silenciá-lo demonstra a audácia e a crueldade da operação. O assassinato dele com uma substância tão exótica e destrutiva não foi um crime silencioso. Foi uma mensagem e uma demonstração de força, um aviso para qualquer um que ousasse desafiar o Kremlin, não importando onde essa pessoa estivesse no mundo. A cronologia do envenenamento revela um plano deliberado. A investigação britânica concluiu que houve uma tentativa anterior, mas o ataque definitivo e fatal ocorreu no dia 1º de novembro de 2006, em Londres. Nesse dia, Litvinenko tinha 2 reuniões marcadas, mas a segunda, no Millennium Hotel, seria o ponto de virada. O roteiro dos acontecimentos pode descrever a cena quase que como um filme. Litvinenko chega ao bar do hotel para se encontrar com 2 ex-agentes russos, Andrei Logovoi e Dmitry Kavtyun. A conversa entre os 3, aparentemente banal e sobre negócios, esconde a intenção mortal. Em algum momento, enquanto Litvinenko se distrai, um dos agentes discretamente coloca o veneno em seu chá, o polônio 210, uma substância invisível e sem cheiro. O livro sugere que o objetivo dessa ação era claro:
mostrar que o braço do poder russo podia se estender até a capital da Inglaterra e que não havia refúgio para os inimigos de Putin. Naquela mesma noite, Litvinenko começa a passar mal. A dose não foi letal de imediato. Ele suportou uma agonia de mais de 3 semanas. Durante esse período, ele se torna, sem saber, uma bomba viva, deixando um rastro de radiação por toda Londres, em hotéis, restaurantes e em sua própria casa. A investigação policial também rastreou os passos dos assassinos através desse rastro radioativo, o que foi uma prova irrefutável do crime. Inicialmente, Litvinenko sentiu apenas um forte enjoo e dores de estômago, sintomas que foram confundidos com uma intoxicação alimentar comum. Mas a cada dia que passava, o quadro piorava drasticamente. O veneno, o polônio 210, começou a corroer o seu corpo de dentro para fora. Litvinenko sentia uma dor excruciante com seus órgãos internos falhando um a um. Em uma das cenas mais chocantes e tristes de seus últimos dias, ele perdeu todo o seu cabelo. O que parecia ser algo de ficção científica era uma realidade brutal diante dos olhos de sua família e dos médicos. A sua morte foi enfim declarada às 21h21 do dia 23 de novembro de 2006 no University College Hospital, em Londres. A causa, síndrome de radiação aguda causada pela alta dose de polônio 210 a qual ele foi exposto. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos decretou esta terça-feira que a Rússia é responsável pelo assassinato do ex-espião do KGB, Alexander Litvinenko. O ex-agente russo foi envenenado em 2006 no Reino Unido com polónio 210. A instância europeia concluiu que os autores do envenenamento agiram na qualidade de agentes do Estado russo. Moscovo reagiu rapidamente à decisão que classificou de infundada. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que é pouco provável que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tenha os poderes e capacidades técnicas para elucidar o caso. A história de Alexander Litvinenko, contada no livro, foi uma das primeiras a expor a brutalidade do regime Putin contra seus opositores, mas, lamentavelmente, ela não foi a última. A memória de sua luta foi imortalizada graças aos esforços e à colaboração crucial entre seu amigo Alex Goldfarb e a sua viúva Marina Litvinenko. Naquela mesma época, pouco antes de Litvinenko ser envenenado, outra voz poderosa da oposição também foi silenciada. A jornalista Anna Politkovskaya, conhecida por suas reportagens investigativas sobre os abusos de poder na Chechênia e a corrupção do governo, foi assassinada a tiros em seu prédio em Moscou em outubro de 2006. O crime chocou o mundo, e muitos veem como um recado de que nem mesmo a liberdade de imprensa seria tolerada. Esse padrão de perseguição se estendeu por anos, com exilados sendo alvos de ataques misteriosos em território estrangeiro. O mais notório e recente exemplo desse padrão é o de Alexei Navalny, líder da oposição que dedicou a sua vida a denunciar a corrupção em alta escala do governo russo e que sobreviveu a uma tentativa por envenenamento de um agente secreto em 2020. Porém, mesmo após o ataque, ele retornou à Rússia e foi imediatamente preso, sendo transferido para uma das prisões mais brutais do país. A sua morte, em fevereiro de 2024, foi oficialmente atribuída a causas naturais, mas a maioria dos líderes ocidentais a considerou um assassinato direto, perpetuando o ciclo de perseguição que Litvinenko foi um dos primeiros a denunciar. Juntos, todos esses casos demonstram que a história de Litvinenko não foi um incidente isolado. Foi o início de uma era onde a dissidência é vista como uma ameaça à segurança do Estado e os métodos para silenciá-la são cada vez mais implacáveis e brutais. Se você chegou até aqui é porque provavelmente gosta dos temas que a gente aborda. Então, se você não se importar, eu queria te pedir para avaliar o podcast com 5 estrelas e compartilhar com outras pessoas que também possam gostar desse conteúdo. Aproveita também para seguir a gente nas redes sociais e acompanhar os outros conteúdos que a gente produz. Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho e nos incentiva a continuar produzindo. Mais uma vez, obrigado pela audiência e até a próxima.